Olá, meus amores, meus queridos. Hoje eu queria falar sobre alguns desafios que a gente, de certa forma, enfrenta dentro da academia, sendo cristão. Eu fiz um vídeo sobre isso no meu Instagram, mas eu acho que esse espaço vai ser melhor pra gente falar de forma mais aberta sobre isso. Porque eu acho que aqui a gente pode falar mais, né? No Instagram tem que ser tudo bem enxuto e pra plataforma realmente aceitar também, né? E enviar, porque a plataforma também tem isso. Eu citei vários exemplos, né? Mas eu queria citar alguns aqui pra vocês. Calma, gente, que meu quebra-cabeça quase caiu. O meu não, meu e de Léo, né? Que a gente nunca termina. A gente comprou esse daqui, ó, o do Van Gogh. Aí, tipo, gente, é 300 peças, é? 500 peças. Não, elas são bem pequenininhas. Gente, sério mesmo. A gente tá até hoje protelando esse negócio. Eu acho que ele comprou isso no início desse ano, ou foi no final do ano passado, nem lembro. Mas ele tá até hoje aqui. E, tipo assim, a gente já construiu a torre. Aí, tipo, a gente construiu até essa tira preta aqui. E as estrelas. E assim, né, as pontas. Mas, tipo, o resto, gente, é porque são vários subtons de azul. Aí, pra montar isso aqui, minha filha... Olha, só o Senhor, mesmo o seu sangue. Mas enfim, voltando. Vou conversar aqui com vocês algumas experiências que eu tive dentro da faculdade e que eu precisei, de certa forma, me posicionar dentro da fé, né? E aí, eu acho muito legal a gente falar sobre isso. Eu vou citar duas coisas que eu vivi dentro da faculdade. A segunda são coisas que se ramificam, né? Aconteceu uma específica, mas coisas que se ramificam pra dentro desse tema. A primeira coisa que eu vi, assim, lá na faculdade, por ser privada, não tem muito ataques diretos dentro de sala de aula sobre a fé cristã. Mas aconteceu em uma disciplina a gente escutar. Ele citava um filósofo e esse filósofo basicamente acreditava que não existe uma verdade absoluta, principalmente dentro dessa área da comunicação. Então não existe isso, né? E uma vez eu vi Hernandes Dias Lopes citar um cara que citou isso nesse livro aqui, ó. Um livro de estudo do livro da Bíblia 1 Timóteo. Poder, esse kit aqui. E aí, nele ele fala sobre isso. Eu vou até ler pra vocês, que diz assim: vivemos hoje a época conhecida como pós-modernidade. A pós-modernidade está construída sobre o tripé da pluralização, da privatização e da secularização. John Stott aponta como um dos princípios centrais do pós-modernismo a inexistência de uma verdade universal e eterna. Pelo contrário, cada pessoa tem a sua própria verdade. Você tem a sua, eu tenho a minha, e as nossas verdades podem divergir totalmente umas das outras e até mesmo se contradizer. Consequentemente, a virtude mais apreciada é a tolerância. Uma qualidade que tudo tolera, exceto a intolerância. Daqueles que defendem que certas ideias são verdadeiras e outras falsas. Que certas práticas são boas e outras más. Então, basicamente, hoje em dia, o que reina é a pluralização da verdade. Cada um tem a sua verdade e tá tudo bem. E o errado é se eu chego e falo, não, só há uma verdade, que é Cristo. Aí eu sou intolerante. Aí eu sou preconceituosa. Essa é a pós-modernidade. Bem-vindos ao século XXI. Socorro Isso foi algo que levanta uma anteninha. Eu acho que foi a primeira vez, de forma direta, assim, dentro de uma sala de aula. Claro que eu já tô na metade do curso, né? Então eu não sei como serão os próximos capítulos. Mas eu acredito que vai ser tranquilo, né? Se não for, teremos vídeo no YouTube. Olha, vai falando. Foi bem tranquilo mesmo. Eu não vi nada assim, nossa, um ataque pessoal à minha fé. Não, mas essa aula em específico, quando ele fala, né, sobre esse ponto de não existir uma verdade absoluta, é algo que realmente reina muito dentro das pessoas hoje em dia. E eu acho que abrangindo ainda mais esse ponto, é que hoje em dia eu vejo que muitas vezes, muitos cristãos e muitas igrejas também acabam meio que misturando a verdade do evangelho, adaptando ela a várias verdades. Então, por exemplo, a Bíblia diz que isso aqui é isso aqui, mas tem um filósofo que não sei o que lá, de não sei aonde, que disse uma outra coisa. Aí eu pego metade do que a Bíblia diz e metade do que esse filósofo diz e acho que isso aqui é super de Deus. Muitos crentes que implicitamente não acreditam na suficiência das escrituras. Tipo assim, que a palavra de Deus ela é completamente suficiente para toda boa obra, para nos equipar para o reino de Deus e para nos tornarmos mais semelhantes ao Senhor. É apenas por meio da palavra de Deus. Essa ideia de não existir uma verdade absoluta, por mais que ela diretamente assim, você entenda que, não tem nada a ver, eu não acredito nisso. Mas de forma implícita, muitas vezes elas têm entrado dentro das nossas igrejas, dentro da nossa fé. Eu fiz um curso lá na igreja de aconselhamento bíblico. Eu vou só pegar o livro aqui rapidinho. Aconselhamento bíblico e as fundamentações teológicas, né? Basicamente é isso. E nesse livro, o primeiro capítulo, ele basicamente se debruça contando histórias de alguns homens que misturaram assim as coisas, misturaram os parafusos da cabeça. Então, tem cara que afirmou que as escrituras não são suficientes para tratar os dilemas da alma. Já teve galera que falou que citar a Bíblia em um processo de aconselhamento não é sábio. Às vezes, de forma muito indireta, a gente pode estar acreditando nessas pequenas coisas sem nem saber. Por exemplo, uma das coisas que eu aprendi no aconselhamento que me chocou muito, falando sobre a antropologia, né? E o ensino bíblico. Gente, sério, foi surreal, porque assim, por muito tempo eu acreditei nisso, de que de fato a Bíblia
é o nosso manual de fé e tudo mais. Mas quando se trata da gente conhecer a nossa natureza, da Ellen conhecer a Ellen enquanto pessoa, a Ellen estudante, a Ellen com as suas ações, com seus pensamentos, que muitas vezes precisam ser transformados, não, a Bíblia não é suficiente para isso. Eu preciso de algo a mais. Eu não tenho parado para pensar o quão sério isso é. Através de mostrando quem o Senhor é, eu vejo a escuridão que há em mim. Eu vejo as crecas que há em mim e que eu preciso realmente melhorar. É uma das coisas mais preciosas de se estudar aconselhamento bíblico. Porque você entra pensando assim, nossa, eu vou me equipar para servir a igreja, né? E aos meus irmãos em Cristo no geral. Cara, você literalmente, você é apanhado o curso inteiro. Porque hoje em dia, por exemplo, tem atitudes, qualquer atitude que eu vou tomar, eu fico, tá, mas eu acho que isso daqui revela uma idolatria. Não, será que isso daqui não é esse pecado e eu tô achando que é só uma boa ação? Fazer esse curso de aconselhamento foi uma abertura de olhos mesmo, pra ver muitos pecados encobertos que eu não estava vendo. Então assim, cara, a Bíblia é suficiente. A Bíblia é a única verdade universal e eterna que permanece eternamente. Ela é o nosso manual de vida. Ela é tudo que a gente precisa para realmente viver uma vida para o Senhor, conforme Ele deseja que nós vivamos. Então, voltando ao assunto lá sobre não existir uma verdade absoluta. É uma frase muito óbvia e muito direta. Tipo assim, ela é bem pontual. E de forma clara, assim, você diz, não, claramente existe, e é Cristo. Mas essas minúcias que a gente não vê, dessas ideologias novas, né, nessas ideologias mundanas, acabam muitas vezes entrando dentro das nossas igrejas. Às vezes o hedonismo, que é sempre essa busca por prazer. Então, muitas vezes, às vezes você negligencia muitas coisas da Bíblia para o seu bel prazer. Muitas vezes também você tem permitido com que pensamentos machistas entrem dentro da sua mentalidade cristã e você acaba juntando coisas que na Bíblia não diz isso. E muitas vezes isso tem se misturado mesmo, sabe? E tá. Uma segunda situação que aconteceu dentro da faculdade foi em relação a um posicionamento meu. Eu já tenho conversado isso com uma amiga minha, que ela é influenciadora de moda. Um beijo, Thaís. E ela comentando comigo, né, sobre os desafios dentro do mundo da comunicação, nas mídias sociais, né, de você negar muitos trabalhos por uma questão de valores e fé. Aconteceu isso dentro da faculdade. A minha faculdade, ela tem um projeto de extensão chamado Job Junino, que é basicamente, a gente passa uns dias antes do maior São João do Mundo começar e acompanha todo o evento lá de dentro. Então a gente faz meio que uma análise publicitária de todo o evento, das ativações de marca, algo que fica bem por dentro do evento como um todo. Era um projeto que eu sempre pensei, Deus, eu quero entrar nesse curso, mas assim, se me convidarem pra participar, eu não vou participar. Porque eu já sabia que pra participar dele, a gente teria que estar ali por dentro. Não é ambiente. Em primeiro lugar, eu acho que o Parque do Povo, na época do maior São João do mundo, eu não gosto muito do ambiente, sabe? Eu não concordo muito com o ambiente, parará. Não é um ambiente também que eu me sinto confortável. Então, eu basicamente não quero estar ali. E aí, meio que eu falei, Deus, eu vejo que estar nisso não vai glorificar o Senhor. Porque o meu fim é glorificar a Deus. E eu não quero usar o dom da comunicação que o Senhor me deu pra fazer algo que não vai glorificar o Senhor. E aí, eu recebi esse convite. Eu confesso que eu fico um pouco envergonhada de dizer não, porque assim, geralmente eles escolhem alunos que são alunos que se destacam, alunos que se desenvolvem bem, alunos que são dedicados. E eu me senti muito lisonjeada, porque de certa forma, eles me reconheceram como uma boa aluna. E isso é muito bom. Glória a Deus por isso. Deus está sendo glorificado através da minha vida acadêmica. Porém, eu não poderia negociar os meus valores pra manter uma boa imagem, sabe? Quando eu precisei dizer não, né? A pessoa que eu disse não, ela falou assim pra mim. E aí ela contou a história de uma outra pessoa no passado que também se dizia cristã assim, crente, igual eu, né? E essa pessoa, ela também negou participar do projeto e tudo mais, sendo que com o tempo, durante o curso, essa pessoa se afastou da fé. E essa pessoa se arrependeu, tipo, ele tava no último período, uma coisa assim, ou era penúltimo, enfim, ele tava pra terminar. E aí essa pessoa meio que se arrependeu de não ter participado. E pediu uma segunda chance, mas essa segunda chance não teve. Porque, enfim, e aí ela meio que contou essa história como uma forma. E ela falou assim, eu tô falando isso pra você pensar nisso, né? Porque caso venha a acontecer, pra que você não se arrependa e parará. E na hora, eu fiquei até assim, mulher, tô fechada com Jesus Cristo, de chave cadeado. O tempo não... E eu até entendo a intenção dela, né? Ouvi com paciência, né? E falei, tá, eu agradeço, mas mesmo assim, esse é meu posicionamento. E tipo assim, eu acho que esse foi um desafio também, sabe? Porque, tipo, muitos professores meio que ficaram olhando assim pra mim, tipo, gente, tudo existiu, e eles sabiam, né? Mas assim, muitos alunos questionaram, muito alunos assim, colegas, né?
Muitos colegas questionaram, alguns professores também não gostaram do meu posicionamento, do meu negar essa coisa. Porque assim, lá na faculdade tem essa coisa de todo mundo tem um sonho de participar. E eu tinha o sonho de não ser chamada, pra não precisar negar, entendeu? Então, tipo, é uma forma de dar um bom testemunho, mas ao mesmo tempo você ter que lidar com as falações, com as perguntinhas demais. Principalmente, eu acho que com as falações, porque as perguntas é até bom que a pessoa responde. Eu tenho alguns professores que eles não gostam de crente. E aí, putz, inúmeras vezes eu já ouvi dentro dos corredores e tal, comentários e piadinhas. Então, assim, você tem que basicamente conviver com isso, sabe? O ambiente acadêmico já é um ambiente em que as pessoas não gostam de crente. Gente, literalmente, eu conheço muita gente da faculdade, eu perco até os dedos, minha filha, de quantidade, porque não cabe na mão a quantidade de gente que não gosta de crente. E não é só gostar, é odeia crente. E, tipo assim, é sempre um desafio você se posicionar como cristão e ao mesmo tempo sempre dar um bom testemunho. Porque claro que vai ter algum dia ali que você vai falhar, que você vai pisar na bola, você não vai ser sempre sensato. Mas assim, é sempre um desafio mesmo constante, né? Você manter bom o seu testemunho. E não há como fazer isso senão por meio de Cristo. Esse vídeo foi muito um desabafo, uma conversa mesmo, mas também uma forma da gente meio que se aconselhar, né? Que a palavra realmente seja lâmpada para os nossos pés, para guiar os nossos passos, e seja luz na nossa mente, nos nossos caminhos, para que aquilo que a gente possa falar ou se posicionar, seja um posicionamento que glorifique a Deus, que pregue a palavra e que alcance essas pessoas. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê cada vez mais graça e mais sabedoria para sabermos lidar com essas situações da vida e, cara, glorificarmos a Deus em tudo. É isso, gente. Um beijo e é isso. Até o próximo vídeo.